Pessoal, bom dia, tudo bem? Vou tentar fazer dessa forma a correção das atividades. Espero que fique de maneira clara, né, para que vocês possam entender todas as atividades. A primeira questão. Primeiro conta uma historinha, larará, e fala. Existem prensas manuais e automáticas para a confecção de tijolos ecológicos. Uma prensa automática fabrica cerca de 16 tijolos por minuto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali na descrição da minha atividade 16 tijolos em 1 minuto. Só tentar colocar aqui no... Pronto, deixar o celular no silencioso para não ficar resolvido. Então, 16 tijolos em 1 minuto. Quantos tijolos serão fabricados por essa prensa em 5 horas ininterruptas? O que eu fiz? Os 5 horas eu transformei em minutos. 5 horas possui quantos minutos? 300 minutos. Então, eu coloquei aqui, quantos tijolos vai fabricar se forem 300 minutos? Regra de 3. De 1 passou para 300, aumentou. Se eu trabalhar mais tempo, eu vou ter mais tijolos. Então, diretamente proporcional, só multiplica cruzado. X vezes 1, x, igual 16 vezes 300, 4.800 tijolos. Ponto. Essa bem tranquilo. Na 2, fala a respeito de... Só subir aqui que eu estou acompanhando com o meu computador. Pá. Que uma empresa de construção constatou que, em média, 2 pedreiros constroem uma casa de 80 metros quadrados em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia. Em quantos dias 5 pedreiros, nas mesmas condições, construiriam uma casa com 80 metros quadrados? Então, olha só, a casa, nas duas situações, possui 80 metros quadrados. E eles vão trabalhar nas mesmas condições. Quer dizer o quê? Trabalhando 8 horas por dia. Certo. Pedreiros. Quantos pedreiros? 2 pedreiros constroem essa casa, trabalhando 8 horas por dia em 60 dias. Agora mudou. Eu fui para 5 pedreiros. Eles vão demorar quantos dias? De 2 pedreiros passou para 5. O que aconteceu? Aumentou. Tranquilo, né? Agora, como eu vou ter mais pessoas trabalhando na minha obra, eu vou utilizar mais dias ou menos dias? Eu vou utilizar menos dias. Então, setinha para cima, setinha para baixo. Inversamente proporcional. O que eu preciso fazer? Preciso alterar esse aqui. Então, o x ficou em cima e o 60 ficou em baixo. Alterei isso aqui, multiplico cruzado novamente. Então, 5 vezes x, 5x, igual 60 vezes 2. 5x igual 60 vezes 2. 60 vezes 2, 120. Aqui está multiplicando, passou o quê? Dividindo. 120 dividido por 5, x igual a 24 dias, certo? Agora, nós vamos para a questão 3. Então, olha só, na 3, fala que a Maria está estudando, né, para o Enem, e a razão entre as horas de estudo e de descanso é de 4 para 5. Então, ela estuda 4 horas e descansa 5. Aí, numa sexta-feira, ela estudou das 8 às 13. Então, ela estudou na sexta-feira um total de 5 horas. Quanto tempo Maria pode descansar nesse dia para manter seu planejamento? E então, olha só. 4 vezes x, 4x, né? Verificando se ela é diretamente ou inversamente proporcional.
4 passou para 5. O que aconteceu? Aumentou. Se em 4 horas ela descansa 5, se ela estudou um pouquinho mais, ela vai descansar um pouquinho mais. Então, diretamente proporcional. 4 vezes x, 4x, igual 5 vezes 5, 25. Agora, aqui que estava multiplicando, passou dividindo. 25 dividido por 4 deu 6,25. Aí, nessa questão aqui, tem um leve detalhe, né? 5,25 horas. Nessa situação, eu excluí o horas, então ficou 6 horas. E me resta 0,25 horas. O que eu fiz? Horas eu transformei em minutos. Quantos minutos tem uma hora? 60. Fiz a multiplicação aqui, deu 15. Então, ela descansou 6 horas e 15 minutos, certo? Retomando, agora atividade 4. Vou colocar um pouquinho mais pertinho aqui. Isso. Na atividade 4. É a respeito de uma adolescente, que ela gosta muito de matemática, e ela foi comprar uma calça maneiríssima, e o preço inicial era 164. Ela propõe ao vendedor que dê 50% de desconto no preço inicial da calça. Depois que ele deu 50% de desconto, ele pede que aumente o preço em 50%. Então, se o vendedor aceitar tal proposta, quanto a Sophie pagará pela calça? Então, primeira coisa, o preço inicial dela é 164. Aqui ficou fácil porque é 50%. 50% corresponde ao quê? Metade. Metade de 164, 82. Coloquei aqui como faz o cálculo, tá? Da porcentagem, porque vai que, né? Vamos supor que não seria 50% e fosse 30 ou fosse 33, né? Eu precisasse fazer esse cálculo, como é feito. 164 vezes 50%. Então, 50 dividido por 100. Quando eu multiplico e eu tenho uma fração, é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Debaixo de qualquer número inteiro é sempre o número 1. 164 vezes 50 deu 8.200. 1 vezes 100 dá 100. Cortei aqui, tinha 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, então ficou 82 dividido por 1. Então, nesse momento, sobrou 82. Então, com desconto de 50%, fica 82. Aí, o que ela pediu? Que em cima desse valor, ele acrescentasse 50%. Quanto é 50% de 82? 41. Fiz o cálculo aqui, ó, a mesma coisa. Embaixo aqui seria o número 1, 82 vezes 50, 4.100. 1 vezes 100, 100. Né? Anulei os zeros aqui, me sobrou 41. O que eu fiz? Somei o 82 mais o 41. Então, essa calça custará 123. Olha só, atividade 5. Fala, o salário bruto de um vendedor de uma determinada loja de produtos agrícolas é composto por duas partes. Uma fixa, que é 2.400, e mais uma comissão de 8% em cima do valor que o vendedor vendeu no geral naquele mês. Então, está perguntando quanto a loja arrecadou com as vendas desse funcionário no mês em que o salário bruto desse vendedor foi de R$10.080. Então, olha só. O que eu fiz? Eu peguei o R$10.080 e diminuí o fixo dele, que é 2.400. Então, deu um total de 7.680. Esse valor aqui corresponde a 8%, né? Porque é o valor da comissão.
que eu fiz? Regrinha de 3 novamente. 7.680 corresponde a 8%. Ele quer saber o 100%. Corresponde a quanto? Não sei. Né? Nessa situação aqui, de 8 passou para 100. O que aconteceu? Aumentou. De 7.680, o que vai acontecer aqui? Vai aumentar também. Só multiplica cruzado. X vezes 8, 8x, igual 7.680 vezes 100. Deu 768 mil. O que estava multiplicando passou dividindo. Então, 768 mil dividido por 8 deu um total de 96 mil. Essa é a resolução. Olha só, na atividade 6, fala a respeito de que ocorreram 1.200 casos de dengue desde o primeiro dia do ano até o final de outubro. Primeiro dia do ano até o final de outubro, 1.200 casos. Com uma particularidade, já que o número de novos casos foi igual em todos os meses. As autoridades locais estimam que para cada indivíduo que contrair a doença, a prefeitura vai destinar R$ 270 para atendimento hospitalar. Supondo que o número de novos casos mensais permaneça o mesmo que nos meses anteriores, qual será o gasto total da prefeitura para oferecer atendimento hospitalar para todos os indivíduos que contraíram a doença nesse ano? Então, novembro e dezembro permanecem os mesmos casos, né? A mesma quantidade de casos dos meses anteriores. Para eu descobrir, né? Eu fiz 1.200 dividido por 10. Por quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Deu total de 10 meses. Então, em cada mês ocorreram 120 casos. O que eu fiz? 1.200 mais 120 em novembro, mais 120 em dezembro. Deu um total de 1.440 casos, né? No total do ano. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa quantidade de casos e multiplicar por 270, que é a quantidade que a prefeitura vai destinar para cada caso. Feita a multiplicação, é um total de R$ 388.800. Alternativa A. Agora, na questão 7.